O Juventude foi o único time que venceu o Cruzeiro no Mineirão em 2003. Neste ano, começava o Brasileirão dos jogos de ida e volta, o tempo dos pontos corridos, e o time mineiro completou o campeonato com 100 pontos. No dia 19 de outubro, o Juventude quebrava um tabu histórico no Mineirão, quando o time comandado por José Luiz Plen venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1. O Juventude tirava uma invencibilidade dos mineiros em casa após um ano, com 28 vitórias e 7 empates. Era o meu 8º jogo. Nós tínhamos, por consequência, 7 jogos como treinador do Juventude. Naquela época interino ainda, que eu tinha substituído o Raul Plasma, que eu era o auxiliar técnico dele. Nós começamos o primeiro jogo 4-0 contra o Atlético Paranaense aqui. Depois tivemos, na realidade foram 7 jogos, são 3 vitórias e 4 empates. 4-0 no Atlético, 6-1 no Corinthians, 1-1 no Santos lá, 2-2 Fortaleza, 1-1 Vasco no Rio, 1-1 Paraná. E 3-1 no Criciúma. E chegamos ao 8º jogo contra o Cruzeiro, que era líder absoluto, tanto é que fez mais de 100 pontos naquele ano no Campeonato Brasileiro. Era o primeiro campeonato de pontos corridos. E o Cruzeiro soube usar, através da inteligência do Luxemburgo e sua comissão, usar as estratégias corretas para um campeonato de pontos corridos, que era novidade naquela época, em 2003. E nós estávamos na zona de rebaixamento. E nós tínhamos uma equipe técnica do Juventude, e nós estudávamos muito o adversário. As variações táticas, as táticas que usava, os atletas mais proeminentes, bastante técnica, e o Cruzeiro tinha muito disso aí. E tinha algumas variações táticas interessantes. E nós, naquela época, buscamos estratégias para, primeiro, anular, né, as principais jogadas e, dentro da tática de jogo, a estratégia de jogo, fazer com que nós também tivéssemos a condição de buscar alguma coisa a mais que não simplesmente anular o adversário. E isso foi conseguido. Eu me lembro de ter falado para os atletas, dentro daquilo que estudamos, que nós teríamos que, no primeiro momento, nós tínhamos praticamente lá no estádio de Mineirão mais aproximadamente 30 mil pessoas, e só torcedores do Cruzeiro, logicamente, ou na grande maioria, isso é uma lógica, que nós tínhamos que segurar um tempo para que não levássemos gol, porque era um time muito bom e aí ficaria muito mais difícil, até porque nós estávamos saindo da zona de rebaixamento. Com esses 7 jogos anteriores, nós conseguimos ter sair do sufoco. O Juventude nunca havia conseguido uma vitória em Minas Gerais em toda a sua existência. Diante do Cruzeiro, eram 12 confrontos, com 8 vitórias de mineiros e 4 empates. Haviam marcado 21 gols e o Juventude apenas 5. A gente estava encarando jogo a jogo, situação por situação, até porque a nossa situação não era muito confortável. Então nós buscávamos sempre logicamente que a motivação é sempre ganhar do grande, e o Cruzeiro era o grande da época, agora nem tanto, mas enfim, e nós tínhamos essa intenção também. E motivamos os atletas, logicamente. Eu não sou de dar soco em mesa, chute em porta, eu sou de falar com calma. O Cruzeiro tinha muitos jogadores bons, proeminentemente o Alex, que foi jogador do ano naquele campeonato. E nós tínhamos, logicamente, depois foi falado que o Juventude nunca tinha ganho do Cruzeiro em Belo Horizonte. Então nós quebramos naquele ano muitos tabus, inclusive o 6-1 no Corinthians, que hoje, de repente, é a pior derrota que o Corinthians teve em campeonato nacional. Mas as coisas foram evoluindo de tal maneira e os atletas foram acreditando no trabalho, e teve um parêntese, jogadores de caráter naquela época. Se eles quisessem, eles não tinham deixado ou dado a possibilidade de eu exercer a minha função. Talvez que procurasse um treinador de mais nome, e eles aceitaram a ideia de trabalhar comigo, com o Valteir, com o Rodrigo Poleto. O líder do Brasileirão tinha 76 pontos e o Juventude, 21º colocado, estava com 39, uma diferença de 37 pontos. O Cruzeiro estava vencendo há 8 jogos seguidos e o Juventude de Plen não perdia há 6 jogos. E o Cruzeiro, líder, estava a 12 pontos do segundo colocado, o Santos. Nós estudamos muito o Cruzeiro.
as suas características, a tática de jogo e as variações que eventualmente poderia ter e até nas substituições que poderiam ser feitas pelo treinador Luxemburgo, que é muito inteligente, tanto é que fez uma carreira, né, muito boa no futebol. Então, em estudando isso aí, nós anulamos primeiro e depois procuramos uma solução de saída para ganhar o jogo, e isso aconteceu. Neto e Léo Inácio foram os autores dos gols que derrubaram o time de Vanderlei Luxemburgo, que saiu na frente do placar com um gol de Maurinho. Orientamos ou falamos que seria muito difícil se ele saísse na frente. Isso aconteceu aos 32 do primeiro tempo. Mas não demorou 3 minutos, aos 35 nós fizemos um gol com o Neto de cabeça, no escanteio. E depois, aos 50 segundos do segundo tempo, nós fizemos o segundo gol. E aí é um parênteses que eu quero me referir a isso aí. Nós fomos pro vestiário 1-1. No intervalo já estava bom demais, né? Empatar com o Cruzeiro em Belo Horizonte. E aí a gente conversa com o auxiliar técnico, que era o Valteir na época. Ele vê as impressões dele lá na gabine que eles a direção e a comissão técnica, o resto da comissão técnica fica assistindo o jogo, no caso no Mineirão. E a gente troca algumas informações, aquilo que eu vi ali, e o que ele supostamente tenha visto lá em cima, a gente fecha e vai conversar com os atletas, dá orientação para o segundo tempo, no caso. E quando nós voltamos para o segundo tempo, eles se demoraram um pouco para chegar na gabine, e o nosso gol foi a 50 segundos. Quando eles estavam esperando o elevador para ir para a sala deles lá, ou a gabine, o Marcos Cunha Lima, o Túlio, o Barbiroto, que era o preparador de goleiro, e mais o Rodrigo Poleto, aliás, o Rodrigo Poleto estava comigo no campo, e o Valteir, saiu o gol, era o nosso gol. Logicamente que não houve manifestação nenhuma da torcida no Mineirão, porque era o nosso gol. E eles tinham uma espécie de bar no saguão, e a televisão estava filmando o gol, eles falaram, um gol do brasileiro, e era o nosso gol. Mas eles não perceberam que era o nosso gol. E foram e sentaram para assistir o jogo, para eles estava 1-1. E o jogo rolou. Estava rolando o jogo. Daqui a pouco, e eles não tinham acesso direto ao placar. Eles tinham que se movimentar, ou ir para frente, para trás, sei lá. E de repente, alguém, o Valteir, se não me engano, olhou assim e viu no placar 2-1 para nós. Aí ele falou 2-1 para nós, e alguém falou assim, não, vai ser, tenho fé, 2-1, não, tá 2-1 para nós. Aí eles me ligaram, a gente tinha uma comunicação na época, aí eles me ligaram, tá 2-1 para nós, eu disse, tá 2-1, o Léo Inácio fez o gol aos 50 segundos. O Juventude, no dia 19 de outubro de 2003, quebrava um tabu histórico ao vencer no Mineirão o Cruzeiro. O Juventude se mostrou um time forte contra uma grande equipe. Nós iniciamos o jogo com 4 jogadores da base. E terminamos com 6. Nós usávamos muito a base naquela época. Nós estudamos muito o adversário, tínhamos, não diria a certeza, mas de buscar alguma coisa a mais que simplesmente jogar contra o líder do campeonato e perder de pouco. Nós fomos lá para ganhar. Esse jogo era crucial, porque se nós tivéssemos perdido, e até por uma margem de gols que não fosse... que era característico do Cruzeiro naquela época, de ganhar fácil e bem dos adversários, nós voltaríamos para a zona de rebaixamento. Mas nós tivemos discernimento, nós tivemos a capacidade como grupo, como comissão técnica, como clube no todo, para analisar todas as características, tudo aquilo que poderíamos usar a nosso favor. E ninguém acreditava que nós fôssemos lá e pudéssemos ter essa capacidade. E tivemos, porque nós analisamos bem o jogo, os jogadores encararam com bastante profissionalismo e isso aí foi preponderante para a gente conseguir essa vitória. Gol!